Damião comenta que está ganhando um bom dinheiro, trabalhando com o coche que Francesco lhe deu. Tizio observa com curiosidade. Pergunta se é mais do que ele ganhava naquela casa. Damião confirma, rindo. Muito mais. Muito mesmo. Ele ainda acrescenta, com orgulho, que agora não tem patrão. Tizio diz que isso é bom. Damião continua rindo. Explica que sua única obrigação é buscar Dona Paola em casa, levá-la até a fábrica e trazê-la de volta no fim do expediente. Depois disso, o tempo é todo dele. Trabalha por conta própria. Tizio comenta, com um tom mais sério, que eles estão gastando muito dinheiro vivendo na pensão. Damião concorda. Suspira. Diz que, por enquanto, não há outro jeito. Tizio então solta o que vinha guardando. Diz que, para ter uma casa, é preciso ter uma mulher. Pergunta se não é assim mesmo. Sugere que o pai arranje uma, para não viver tão sozinho. Damião desconversa na hora. Manda o menino tirar essa ideia da cabeça. Em outro momento, Antenor bate à porta da mansão. Procura por Damião. E pelo menino Tizio. Não encontra nenhum dos dois. José estranha. Pergunta como assim. Antenor explica. Uma mulher o atendeu. E disse que eles não trabalham mais naquela casa. Naná se espanta. Antenor confirma. Foram mandados embora. O choque é imediato. Desesperada, Naná pergunta se ele não soube para onde eles foram. Antenor balança a cabeça. Não. Diz que tinha ido até lá com a intenção de trazer Tizio para morar com eles. Mas tudo deu errado. José comenta, amargo, que o pai demorou demais para ir buscá-lo. Antenor se defende. Diz que não tinha como adivinhar que eles seriam dispensados. José insiste. Afirma que ele pode encontrá-los. Sim. Usando o seu faro de capitão do mato. Antenor pensa. Diz que pode tentar. Naná o incentiva imediatamente. Pede que ele tente. Enquanto isso, Anacleto comenta com Inês que aquilo que ela disse outro dia estava certo. Inês se espanta. Pergunta o que foi que ela disse que não estava certo. Anacleto lembra. Ela afirmou que ele não conseguiria gente para ajudar na colheita de todo o café que ainda está no pé. Inês reage com uma risada longa. Irônica. Diz que até que enfim ele a ouve nesta vida. Anacleto responde, sério. Desta vez, ela não falou bobagem. Inês estranha. Pergunta por que ele está dizendo isso agora. Anacleto explica. Ninguém quer deixar as fazendas daquela tal Angélica, para vir ajudá-los. Agora, todos se acham donos de tudo. Inês pergunta o que ele está pensando em fazer. Chama-o de marido. Anacleto respira fundo. Diz que pensa em vender tudo ali e ir morar com a filha em São Paulo. Inês suspira, surpresa. Pergunta se é verdade. Anacleto confirma. Diz que a filha está esperando um filho e precisa ter a mãe por perto. Inês afirma que não consegue pensar em outra coisa. Anacleto completa. Acha que os dois, sozinhos, nunca vão conseguir colher todo o café que essa safra promete. Inês pergunta se ele está desistindo. Anacleto confirma. Diz que vai colocar o cafezal à venda antes que seja tarde. Mas deixa claro. Se Angélica lhe oferecer um bom dinheiro, ele devolve o pedaço de fazenda que era do sogro dela. Inês lembra, com tensão na voz, que foi exatamente esse pedaço que eles trocaram por Paola, antes de Angélica se casar com o Dr. Augusto. Anacleto manda Inês parar. Diz que não quer ouvir o nome daquele maldito. Confessa, com os olhos cheios de ódio, que ainda sente vontade de matá-lo. Inês se assusta. O repreende na hora. Pede que ele pare com esse tipo de conversa. Anacleto respira fundo. Corrige. Diz que, então, pelo menos gostaria de dar uma boa surra nele. Inês o encara. Firme. Pergunta se é assim que ele pretende negociar com a esposa do homem. Lembra, sem rodeios, que a filha deles não é feliz ao lado do banqueiro. Anacleto concorda. Baixa a cabeça. Admite que isso é verdade. Inês pede, com voz cansada, que ele esqueça de vez o Dr. Augusto. Anacleto tenta se justificar. Diz que é siciliano, que o sangue ferve. Inês reage com ironia. Deixa claro que isso não é desculpa. Em outro lugar,
Augusto explica a Bartolo que Jundiaí fica a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Lembra que é praticamente a mesma distância entre São Paulo e Campinas. E que Jundiaí vem antes de Campinas. Bartolo concorda com a cabeça. Augusto acrescenta que, viajando de trem como estão, o trajeto não chega a 2 horas. Bartolo suspira. Resiste por um instante. Mas acaba cedendo. Diz que vai deixar a esposa, Leonora, trabalhando na casa de Dona Maria do Socorro. Augusto aproveita. Pede que ele pense também na filha. Questiona se não é melhor a menina ficar em São Paulo, numa mansão, com todo conforto, em vez de viver no rancho improvisado no sítio do amigo. Bartolo concorda na hora. Diz que é claro que isso é melhor. E admite, rindo, que sabe disso muito bem. Augusto pede que ele não invente histórias. Bartolo resmunga. Diz que nunca ficou tanto tempo longe de Leonora. Augusto ri. Afirma que sempre viveu mais longe da própria esposa do que perto dela. Bartolo encerra. Sincero. Diz que isso só acontece porque ele ama a mulher. Augusto apresenta a Bartolo a mansão do Barão do Café. Gomercindo recebe Bartolo com entusiasmo. O convida para entrar. Chama também Augusto. Augusto explica ao sogro que Bartolo ficou desesperado e que precisou trazê-lo consigo. Gomercindo concorda. Diz que ele fez muito bem. Bartolo pergunta onde está Leonora. Gomercindo responde que ela está na cozinha. Acrescenta que ele pode entrar à vontade. A casa também é dele. Leonora se surpreende ao ver o marido. Diz que não acredita no que está vendo. Bartolo explica, emocionado, que foi até ali apenas para vê-la. Deixa claro que o reencontro não foi planejado. Mas é leve. Cheio de afeto. Bartolo entra no quarto para ver a filha. A chama com carinho. Leonora diz que a menina está bem. O tranquiliza. Emocionado, Bartolo se aproxima. Observa a criança. Tenta lembrar o nome. Sorri, com ternura. O momento é silencioso. Delicado. Uma cena de amor simples. Entre pai, mãe e filha. Mais tarde, Augusto pergunta ao sogro se Juvenal já chegou com o coche. Gomercindo responde que sim. Diz que ele chegou na noite anterior, com os cavalos extenuados. Maria acrescenta que Juvenal também deve estar muito cansado da viagem. Conta que ele ainda dorme no quarto dos cocheiros. Gomercindo então pede que Augusto lhe fale melhor sobre esse tal Juvenal, o homem que a esposa dele mandou para servir de cocheiro na casa. Augusto tranquiliza o sogro. Diz, com firmeza, que Juvenal é pessoa de extrema confiança. Explica que ele serviu ao pai por muitos anos, sem jamais ter feito nada que o desabonasse. E acrescenta mais. Desde que Angélica assumiu as fazendas, Juvenal se tornou uma espécie de cão de guarda dela. Gomercindo ouve com atenção. Diz que sabe disso, mas ressalta que cuidado nunca é demais. Augusto concorda. Reforça que, quanto a Juvenal, ele pode ficar sossegado. Maria observa que a filha não teria mandado, se não confiasse plenamente nele. Gomercindo concorda com a esposa. Logo depois, Augusto pergunta à sogra como ela está se adaptando à mansão. Maria responde que está muito bem. Confessa que ainda estranha um pouco, mas diz que não está infeliz. Gomercindo reage na hora. Afirma que, se ela disser que está infeliz, eles se mudam naquele mesmo dia para a fazenda. Maria ri. Diz que não é isso. Comenta que a única coisa que gostaria é que Angélica estivesse ali com eles. Augusto é direto. Afirma que, quanto a isso, ela pode tirar o cavalo da chuva. Diz que Angélica jamais abandonará as fazendas para viver na cidade. Maria responde que ele não precisava dizer isso. Enquanto isso, Leonora fala com Bartolo. Diz que está contente ali, mas garante que, se ele quiser, volta no mesmo dia com ele para o sítio deles. Bartolo recusa. Suspira profundamente. Diz que vê como ela está vivendo bem naquela casa, ao lado da filhinha Rosinha. Confessa que não tem coragem de levá-las de volta para a colônia. Leonora argumenta. Diz que não está falando por obrigação. Lembra que o lugar é perto. Bartolo concorda. Diz que é perto, que não é um destino distante. E repete o que o Dr. Augusto disse. De trem,
Leva menos de 2 horas. Leonora então pergunta: quanto tempo ele levava para ir vê-la naquela fazenda? Bartolo responde: sincero, um dia inteiro de viagem. Ela insiste no argumento. Bartolo pensa e acaba concordando. Nesse momento, Gomercindo se aproxima. Pergunta o que ele está fazendo ali. Em seguida, o convida para ir tomar um vinho com eles na sala. Em outro ambiente, Mariana respira aliviada. Diz que agora seu coração finalmente vai se aquietar. Juliana responde que sabe disso. Mariana explica. Diz que, desde o dia em que viu o menino nos braços daquela espanhola, seu coração lhe dizia que ele era filho de Juliana. Como se tudo daquela madrugada voltasse à sua cabeça. Juliana pede que não falem mais disso. Sugere que esqueçam o assunto. Mariana concorda. Juliana então muda de tom. Diz que quer saber de Mariana. E de Francesquinho. Mariana questiona. Amarga. Quem se importa com ele? Juliana afirma que se importa. Mas Mariana lembra. Agora Juliana tem o próprio filho ali com ela. Em seguida, Mariana pergunta se caberia mais uma criança naquele quarto. Juliana responde que não. Diz que seria muito difícil trazer Francesquinho para lá. Mariana então afirma, decidida, que vai criar o menino. Diz que só precisa arranjar uma casa, onde possa trabalhar, e onde a aceitem com ele. Juliana a encoraja. Diz que ela vai conseguir. Mariana confirma. Diz que vai, sim. Mais tarde, Francesco comenta que os 2 sobrados já estão vendidos. Diz que agora só falta entregar as casas aos novos donos. Amadeu pergunta quem são os compradores. Francesco responde seco. Diz que isso não interessa. Afirma que eles constroem. E ele vende. Mateu insiste. Diz que eles querem entender melhor essa história. Pergunta se isso não é justo. Francesco confirma. Diz que é justo, sim. Amadeu então fala o que realmente importa. Diz que eles querem receber o dinheiro. Francesco explica com calma. Diz que eles não vão receber tudo agora. Conta que vendeu o sobrado à prestação. Acrescenta que, por enquanto, eles recebem apenas uma parte. O resto vem aos poucos, conforme as prestações forem sendo pagas. Amadeu se espanta. Francesco percebe as expressões. Reclama das caras deles. Pergunta, irritado, se acham que vão ficar ricos da noite para o dia. Mateu responde. Diz que pensavam que, depois da venda do sobrado que estavam construindo, o dinheiro estaria na mão. Francesco se exalta. Diz que ele também não tem todo o dinheiro. Apenas uma parte. E deixa claro. Só repassa a parte deles conforme recebe as prestações. Amadeu rebate. Diz que não foi isso que imaginaram quando fizeram sociedade. Francesco muda o tom. Diz que está bem. Então faz uma proposta direta. Oferece comprar a parte deles na sociedade. E no sobrado. Afirma que vai arranjar gente mais competente para construir nos terrenos. Amadeu se irrita. Diz que não se podia confiar no italiano. Teme que tudo fique nas mãos dele. Mateu reconhece a desconfiança. Mas pondera. Diz que não havia alternativa. O pagamento será mensal. Amadeu questiona a segurança do acordo. Se irrita com a ideia de continuar trabalhando, enquanto o outro lucra. Mateu pensa. Diz que não tem capital para outra solução. Lembra que, apesar da falta de dinheiro, ainda tem força para trabalhar. Em outro momento, Inês comenta. Diz que, quando chegarem, Anacleto não vai começar a discutir com a filha. O questiona, buscando confirmação. Anacleto responde seco. Diz que não vai discutir com ninguém. Inês lembra. A filha está esperando o neto deles. Anacleto diz que não esquece disso. Mas confessa que ainda duvida dessa história. Inês se espanta. Pergunta como ele pode duvidar. Lembra que ele ouviu a própria filha falar disso. Da última vez que estiveram lá. Anacleto admite que ouviu. Mas insiste. Continua desconfiado. Inês pergunta o motivo. Ele responde sem pensar muito. Diz que acha impossível o Sr. Francesco, que considera à beira da morte, ter feito um filho na filha deles. Inês se ofende.
Manda ele virar a boca para lá. Diz que quem está com o pé na cova só pode ser ele. Anacleto reage. Afirma que está muito vivo. Inês rebate na hora. Diz que vivo mesmo é Francesco. Lembra que ele ainda manda flores para a filha deles. Anacleto resmunga. Diz que isso é porque ele é rico. Inês observa que ele ainda reclama. Diz que, apesar de velho, Francesco é romântico. Desses que mandam flores para a esposa. E ri da situação. Anacleto ironiza. Diz que também pode mandar flores para quem quiser. Inês retruca. Diz que, para ela, ele nunca mandou nem um maço de capim. Anacleto responde na lata. Diz que capim custa caro. Em outro ambiente, Florinda comenta. Diz que não deveria estar sentada à mesa com a senhora. Angélica a interrompe. Pede que ela deixe de bobagem. Explica que foi ela quem mandou que Florinda se sentasse. E diz, com firmeza, que não gosta de comer sozinha. Florinda insiste. Diz que não é alguém da família. Angélica responde com calma. Diz que, mesmo assim, ela é gente como ela. Florinda hesita, mas acaba concordando. Logo depois, comenta que não é à toa que Dona Leonora gostava tanto da patroinha. Angélica ri. Explica que Leonora deixou de ser apenas uma empregada naquela casa. Lembra que foi ela quem ajudou no parto do filho da irmã. E depois, no parto da própria filha. Diz que, desde então, todos passaram a ter um carinho enorme por ela. Florinda concorda. Afirma que Leonora é como uma mãe. Angélica sorri de novo. Confirma. Diz que ela é como uma mãe de verdade. Gomercindo então se volta para Bartolo. Diz que ele pode ficar tranquilo. Garante que, enquanto Dona Leonora estiver ali com eles, não há motivo algum para preocupação. Bartolo ri. Diz que está tranquilo, sim. Lembra que, como o Dr. Augusto lhe disse no trem, ele está a menos de 2 horas dali. Gomercindo confirma. Maria acrescenta que, quando a saudade apertar, seu Bartolo pode pegar um trem e ir até lá. Leonora completa. Diz que ela também pode pegar um trem e ir encontrá-lo. Maria concorda e convida Leonora a sentar-se com eles. Leonora recusa na hora. Diz que não deve. Maria insiste. Pede que ela se sente. Lembra que eles não estão na mansão dos Magliano. Gomercindo reforça. Diz que ela faça o que a patroa manda. Bartolo também a incentiva. Pede que obedeça. Por fim, Leonora pede licença. E aceita. Em outro ambiente, Mateu pergunta onde está o filho deles. Juliana responde que ele está com a outra mãe. Diz que o menino ainda não quer comer direito com ela. Mateu estranha. Pergunta se ela vai deixar o filho nos braços de Hortência. Juliana ri. Diz que Hortência não vai fugir com o filho deles. Mateu concorda. Suspira. Fica em silêncio. Juliana percebe. Pergunta o que houve. Mateu suspira outra vez. Diz que está cansado. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele nega. Mas Juliana insiste. Diz que o rosto dele mostra o contrário. Enquanto o bebê balbucia, Mateu acaba falando. Conta que o senhor Francesco vendeu o sobradinho. Aquele que ele e Amadeu estavam construindo. Juliana se espanta. Mateu confirma. Explica que Francesco vendeu do jeito dele. A prestação. Diz que, depois de trabalharem como condenados, ele e Amadeu quase não têm nada para receber. Juliana fica chocada. Mateu confessa. Diz que não sabe se isso está certo ou errado. Juliana tenta acalmá-lo. Diz que acredita que o senhor Francesco não iria roubá-los. Mateu responde seco. Diz que ela diga isso a Amadeu. Juliana pede que ele não deixe Amadeu envenená-lo. Mas Mateu admite. Diz que acha que essa sociedade não vai dar certo. Em outro canto, Hortência pede que Amadeu não fique assim. Amadeu suspira. Diz que aquilo não era o que queria, nem o que esperava. Hortência lembra que ele mesmo disse que Mateu aceitou. Amadeu responde, cansado. Diz que Mateu aceita tudo. Conta que chegou a brigar com ele, naquela fazenda maldita onde os dois trabalhavam. Hortência pergunta por que eles brigaram. Amadeu respira fundo. Diz que Mateu era genro do dono da fazenda.
e não aceitava ser roubado. Assim como agora, também não aceita. Hortência pede que ele conte tudo. Amadeu começa a lembrar. Volta ao dia do pagamento, depois da colheita do café. Ele estava na fila, esperando receber o dinheiro que sustentava o pai e toda a família. Hortência pergunta o que aconteceu. Mais adiante, Amadeu conclui, amargurado. Diz que acha que Mateu nunca vai ficar verdadeiramente do lado dele. Hortência concorda. Em silêncio. Em outro momento, Maria suspira aliviada. Diz que saber que as filhas estão bem e felizes lhe traz paz. Ela vive um raro instante de tranquilidade ao lado de Gomercindo. Então revela algo inesperado. Diz que espera um filho dele. Gomercindo se surpreende. E logo se diverte. Entre risos e lembranças de uma noite marcante, os dois trocam provocações carinhosas. Gomercindo confirma que deseja esse filho. Reforça a cumplicidade, a intimidade, o laço entre eles. Em outro canto, Marco Antônio fala com Rosana. Diz que fica preocupado ao ver o marido dela e o outro italiano discutindo com o pai dele. Rosana pergunta o motivo. Marco Antônio explica, com desdém. Diz que o pai está fazendo de tudo para ajudar os dois. Mas eles não entendem. Diante do olhar dela, ele ironiza. Diz que não entendem porque são burros. Afirma que construíram vários sobradinhos num terreno que era do pai dele, com dinheiro do pai dele, e já se achavam ricos. Rosana questiona. Pergunta por que, então, o pai ainda os ajuda. Marco Antônio responde sério. Diz que, apesar de tudo, ele carrega uma dívida na consciência. Uma dívida que nunca vai conseguir pagar em vida. Rosana pergunta com quem. Marco Antônio revela. Diz que é com Juliana. E que paga essa dívida por meio daquele homem que vive com ela. Rosana entende. Diz que se trata do italiano Mateu. Marco Antônio confirma. Rosana lembra, com firmeza, que ele está falando do marido dela. Ela percebe algo no tom dele. Entende que Marco Antônio está insinuando que ainda não esqueceu a própria esposa. Marco Antônio rebate. Diz que ela também não esqueceu o marido. Rosana devolve na mesma moeda. Pergunta se ele esqueceu a mulher dele. Marco Antônio suspira, visivelmente desconfortável. Diz que não sabe porque estão discutindo aquilo naquele momento. Rosana concorda. Marco Antônio então afirma que quer reconstruir a vida com ela. Rosana responde, direta. Diz que ele não está sendo sincero, nem com ela, nem consigo mesmo. Ele insiste. Diz que gosta dela. Rosana responde, sem rodeios. Diz que não o suficiente para esquecer a italiana dele. Marco Antônio questiona. Pergunta se ela gosta bastante dele, para esquecer o italiano dela. Rosana admite. Diz que não. Afirma que dói dizer isso, mas confessa sentir um enorme respeito por ele. Marco Antônio diz que é bom ela estar abrindo o coração. Rosana pergunta se eles vão continuar se enganando. Ele pensa e responde que acha que não devem. Então Rosana se levanta. Diz que vai subir para o quarto deles. E pede algo com firmeza. Que ele não a siga. Porque, se ele a tocar, ela vai estar pensando em outro. Rosana deseja boa noite. Marco Antônio a chama antes que ela saia. Sugere que, no dia seguinte, ela se mude para a casa dos pais, que moram ao lado. Rosana responde, firme. Diz que só não faz isso naquele instante, para não acordá-los. E se despede outra vez. Sozinho, Marco Antônio fica parado. Suspira fundo. Admite, em silêncio, que poderia ter amado aquela mulher. Poderia. Depois da discussão, Rosana permanece sozinha no quarto. Desabafa consigo mesma. Reconhece que Marco Antônio não consegue esconder, que ainda gosta de Juliana. Diz que não quer passar o resto da vida ao lado dele, morrendo de ciúmes. Suspira. E se pergunta, angustiada, se o pai vai conseguir entender sua decisão. Ao mesmo tempo, na sala, Marco Antônio anda de um lado para o outro. Pensa na explicação que terá de dar a Gomercindo, se Rosana for morar com a família, depois de ele ter ido até a fazenda, buscar a filha dele.
Pensa no julgamento que recairá sobre si. No quarto, Rosana recorda a loucura que fez ao ir embora com Marco Antônio. Se pergunta como o pai vai entender vê-la chegar no dia seguinte, com as malas. Desorientada, questiona o que fará da própria vida, depois de se ver abandonada por 2 maridos. A porta do quarto se abre em silêncio. Marco Antônio entra. Fecha a porta. Avança pelo ambiente. Rosana o encara. Pergunta, tensa, o que ele quer. Após uma pausa pesada, ele responde, frio. Diz que veio apenas se deitar com a própria mulher. Na manhã seguinte, Olavo cumprimenta Florinda. Um bom dia meio hesitante. Florinda responde animada. Mistura português com italiano. Deseja um bom giorno. E diz que vai preparar uma limonada. Olavo agradece, entrando na brincadeira. Responde com um grazie. Angélica comenta que fazia tempo que o padre Olavo não aparecia por ali. Ele responde com bom humor. Diz que andou meio adoentado nos últimos tempos. Ri de si mesmo. Angélica se preocupa. Pergunta se ele já se sente bem. Olavo garante que sim. Diz que é pela graça de Deus. Mas confessa algo. Diz que já não tem mais ânimo para ficar viajando de um lado para o outro, cuidando do rebanho. Prefere agora esperar que as ovelhas venham até ele. Angélica concorda. Acha a decisão justa. Curioso, Olavo pergunta pelos pais dela. Angélica explica, com certo cansaço. Diz que eles estão morando em São Paulo há mais de 3 meses. Exatamente o tempo em que ele não apareceu por ali. Surpreso, o padre reage. Angélica continua. Conta que o pai comprou uma bela mansão na Avenida Paulista. Acrescenta que os pais ficariam muito felizes se ele os visitasse. Olavo garante que pretende fazer isso em breve. Diz que precisa ir à capital. Angélica diz que depois lhe dará o endereço. Ainda rindo, Olavo pergunta: quem ficou tomando conta da fazenda? Angélica suspira. Responde que foi ela mesma. O padre se admira. Lembra que, além das outras fazendas herdadas, ela e o marido agora também cuidam daquela. Angélica explica que o pai sempre aparece quando é necessário. Olavo brinca. Diz que, se ela tivesse virado freira, ele teria perdido um excelente braço direito. Angélica ri. Antes de encerrar a conversa, Angélica comenta algo. Diz que, se o padre realmente for visitar seus pais em São Paulo, vai encontrar uma grande novidade. Intrigado, Olavo pergunta do que se trata, e fica completamente surpreso ao saber da novidade. Maria comenta que imaginava que iria sofrer mais com a gravidez. Leonora entra na conversa, brincando. Pergunta se o medo acabou. Maria suspira. Admite que o medo continua. Diz que foi assim também nas outras vezes em que esperou as filhas. Leonora tenta afastar aquela angústia. Pede que ela esqueça o medo. Pensativa, Maria pergunta se pode ser um menino. Leonora sorri. Diz que isso seria uma bênção enorme. Maria ri, emocionada. Imagina como seria poder dar a Gomercindo o filho que ele sempre quis. Leonora brinca. Sugere que talvez tenha sido por isso que Deus a engravidou agora. Maria rebate, rindo. Diz que não foi Deus. Foi Gomercindo. Leonora suspira. Sente saudade do marido. Lamenta que ele nem tenha ido vê-la naquele domingo. Maria responde, divertida. Diz que ele está ocupado cuidando das uvas. Em outro momento, Marco Antônio conta a Rosana uma novidade. Diz que o cunhado dela já é deputado. Rosana se surpreende. Pergunta se Augusto conseguiu mesmo se eleger. Marco Antônio explica. Diz que foi a duras penas, mas que conseguiu votos suficientes. Rosana se espanta. Diz que leu nos jornais. E se pergunta se a irmã Angélica já sabe da novidade. Marco Antônio responde que não sabe quanto a ela, mas garante que os pais de Rosana já estão sabendo. Mais adiante, Mateu comenta com Amadeu. Diz que, em mais alguns dias, o outro sobradinho fica pronto. Amadeu confirma.
Diz que o senhor Francesco já avisou, que está tudo vendido. Mateu explica. Diz que isso acontece porque Francesco tem dinheiro para financiar os compradores. Amadeu responde. Diz que não está mais se queixando disso. Mateu concorda. Diz que é melhor continuar assim. Pede que Amadeu fique e termine o projeto. Enquanto isso, ele vai ver como andam as obras. Os dois se despedem. Em outro ambiente, Toninho tenta tranquilizar a tia Hortência. Diz que ela não tem mais com o que se preocupar. Hortência pede que ele nem diga isso. Dolores pergunta sobre o homem que matou os dois. Toninho explica. Diz que ele está preso, com julgamento marcado, mas acredita que será absolvido. Segundo o delegado Heriberto, ele agiu em legítima defesa. Toninho sugere que não falem mais do assunto. Logo depois, Hortência toma uma decisão. Diz que quer vender aquela casa. Afirma que não vai mais morar lá. Toninho responde que já está cuidando disso. Diz que há um interessado na casa e nos armazéns do tio. Hortência então pede algo definitivo. Diz que ele venda tudo. Mais tarde, Gomercindo mostra o jornal a Maria do Socorro. Diz que o genro deles foi eleito. Maria comenta. Diz que ele chegou onde queria. Gomercindo confirma. Afirma que o doutor Augusto agora é deputado. Maria pergunta o que isso quer dizer. Gomercindo responde, seco. Diz que significa que, se a filha deles já não tinha marido antes, agora, com a eleição, ficou viúva de vez. Em outro momento, Angélica estranha o comportamento de Augusto. Pergunta o que aconteceu. Ele entra tomado de entusiasmo. Fala em gratidão. Diz que ela está diante de um deputado. Foi eleito. Angélica se surpreende. Os olhos se enchem. Augusto conta que correu para vê-la, para agradecer, para reconhecer toda a ajuda que recebeu. Elogia a esposa compreensiva, que cuidou de tudo, enquanto ele se dedicava à vocação e ao ideal. Angélica observa, emocionada. Diz que ele chegou onde queria. Augusto confirma, rindo. Diz que está eleito. Ela comenta que nem chegou a votar nele. Augusto lembra, com naturalidade, que mulheres não podem votar. Angélica aproveita. Cobra a promessa que ele lhe fez. Ele garante. Diz que vai lutar por isso. Angélica pede que ele se levante. Quer lhe dar um abraço. Agora como senhor deputado. Em outro momento, Naná comenta. Diz que ficou muito preocupada. Soube por Antenor que o irmão e Julinho não trabalham mais naquela casa. Damião reage tranquilo. Diz que o mal acaba vindo para o bem. Afirma que agora não tem mais patrão. Tizil comenta que, se ainda tivessem, nem poderiam estar ali. Damião concorda, rindo. José pergunta se o tio vai deixar Julinho morar com eles. Damião responde que isso depende dele. Antenor observa. Diz que escola e trabalho para o menino não serão problema. Tizil confessa. Diz que não queria deixar o pai sozinho em São Paulo. Damião o tranquiliza. Diz que sempre se vira. José convida Tizil. Pergunta se ele quer ir ver o mar. Lembra que o primo nunca conheceu de perto. Tizil aceita. Damião incentiva o filho a ir. Antenor sugere algo a mais. Diz que Damião poderia ir morar também em Santos. Naná reforça. Pergunta se ele não está cansado de viver sozinho. Antenor acrescenta. Diz que, como cocheiro, ele poderia trabalhar ali. Santos é cidade grande. Terá boa freguesia. Damião hesita. Mostra dúvida. Diz que precisa pensar no assunto. Tizil se despede do pai e da tia. Antes de sair, Damião alerta. Pede cuidado. Diz para não se afogar. Antenor comenta. Confiante. Diz que Damião não conhece bem o próprio filho. À beira do mar. José comenta com o primo. Diz que, depois daquelas águas, existe outro mundo. Tizil concorda. José pergunta se ver tanto mar assusta. Tizil responde. Diz que assusta, mas que é bonito. José conta que, às vezes, vai ali sozinho. Fica sentado, olhando, pensando em muitas coisas. Fala dos navios negreiros.
dos versos de Castro Alves, e do fato de o povo deles ter vindo do outro lado do oceano, atravessando aquelas águas, até chegar à África. Tizil responde que já sabe disso. José então pergunta: no que o mar faz o primo pensar? Tizil responde: diz que lembra do que aprendeu na escola, de Pedro Álvares Cabral chegando com os portugueses, desembarcando numa praia como aquela, os índios, o padre rezando a primeira missa, e todos reunidos, em volta. José reclama, diz que está falando sério, e que o primo trata tudo como brincadeira. Tizil responde: tranquilo, diz que não vê besteira nenhuma. Pergunta se aquela cena não deve ter sido engraçada. Em outro lugar, Anacleto conta, diz que devolveu o cafezal para aquela maldita, pelo preço que ela quis pagar. Inês pergunta do que ele está se queixando. Anacleto nega, diz que não está reclamando. Inês observa, diz que eles deviam estar com a filha. Anacleto concorda, mas resmunga, diz que a filha não vem mais almoçar em casa. Inês explica, diz que ela está cuidando da fábrica, deve estar almoçando com os empregados, com aquela barriga. Anacleto comenta que o marido dela vai viajar. Inês lembra, diz que o marido da filha é um homem importante, sempre ocupado com negócios. Anacleto concorda, mas reclama, diz que também precisa arrumar algo para fazer naquela cidade maldita, senão acaba ficando louco. Inês provoca, diz que ele já é mais louco do que imagina. Enquanto isso, Angélica pergunta a Augusto, questiona se ele se lembra da fazenda que o pai dele comprou de Francesco Magliano, mais especificamente, daquela parte que o pai entregou de mãos beijadas a Anacleto, em troca da filha. Augusto finge não entender. Angélica esclarece, diz que está falando exatamente daquela parte da fazenda, revela que incorporou novamente aquelas terras, conta que Anacleto e a mulher queriam viver com a filha, e então lhe ofereceram os cafezais. Augusto pergunta se ela comprou. Angélica confirma, diz que sim, e acrescenta algo decisivo: o café que está lá para ser colhido já compensa o valor que pagou. Augusto admite, diz que ela o surpreende a cada dia. Angélica responde, séria, diz que só espera que ele, seu marido deputado, não a surpreenda de novo. Em outro canto, Luísa comenta, diz que hoje a madame foi às compras novamente, sem a senhora Rosana. Antônia reclama, diz que não entende por que ela compra tanto. Luísa lembra, diz que, quando Damião era o cocheiro, ela não saía tanto, e ainda resmungava, porque ele era negro. Antônia concorda, diz que parece que a madame Janete esqueceu Francesco de vez. Luísa comenta, em tom baixo, diz que elas não viram nada, e não estão sabendo de nada. Antônia pergunta se alguém falou alguma coisa. Nesse momento, Janete chega com as compras. Pede a Josué que coloque tudo no lugar. Ele atende com cuidado. Ela agradece. Josué responde educado. Diz que é sempre um prazer servi-la. E se afasta. Mais tarde, Gomercindo reclama. Diz que pensou que o genro não fosse mais dar notícias da eleição. Conta que só soube pelos jornais. Augusto ri. Maria confirma. Diz que é verdade. Augusto, agora cheio de si, comenta. Pede para ser chamado de deputado Augusto. Senhora minha sogra. Maria entra na brincadeira. Diz, senhor deputado, meu genro. Augusto então explica. Diz que espera que eles compreendam. Antes de vir celebrar a vitória, foi até a fazenda, abraçar a esposa, e agradecer a ela toda a ajuda que recebeu. Diz que foi uma questão de gratidão. Gomercindo e Maria compreendem. Maria se surpreende com a atitude dele. Pergunta como está a filha, Angélica. Augusto responde. Diz que ela está muito bem. Maria pergunta pela netinha. Maria Lina. Augusto sorri. Diz que a menina é linda, delicada como um biscuit, e completa. Diz que, com certeza, vai puxar a mãe. Gomercindo então sugere algo simples. Chama o nobre deputado. Diz que se sentem. Juvenal pede licença.
Gomercindo pergunta o que foi. Diz que ele pode falar. Juvenal avisa que há uma senhora no portão, querendo falar com Maria do Socorro. Maria se espanta. Pergunta quem é. Juvenal responde. Diz que é a senhora Mariana. Acrescenta que Maria a conhece. Maria reconhece na hora. Comenta que Mariana é a governanta dos Magliano. Gomercindo confirma. Diz que deve ser ela, sim. Maria pede que Juvenal a faça entrar. Ele responde que sim. Pede licença. E sai. Maria fica pensativa. Se pergunta, em voz baixa, o que será que Mariana quer com ela? Em outro lugar, Damião paga o que deve a Dona Dolores. Ela se espanta. Pergunta se eles vão embora. Tizil confirma. Diz que sim. Juliana pergunta para onde vão. Damião explica. Diz que vão para a casa da irmã Naná, em Santos. Juliana se surpreende. Pergunta se Naná está morando lá. Tizil confirma. É para lá que ele e o pai vão. Juliana pergunta como Naná está. Damião responde sorrindo. Diz que não poderia estar melhor. Casada. E esperando um filho. Tizil chama o pai. Diz que está na hora de ir. Damião se despede. Agradece a Dona Dolores por tudo. Ela deseja muita sorte aos dois. Tizil pergunta se o senhor Júlio Francesco Santana não vai lhe dar um abraço. Juliana se aproxima. Se despede de Tizil. Pede que ele se lembre dela. Tizil garante. Diz que não vai esquecer. Chama o pai outra vez. Damião explica a Juliana que Tizil não gosta de chorar. Juliana sorri triste. Diz que nunca vai esquecer aquele moleque. Já no coche, Damião comenta. Diz que terão que descer a serra naquele coche. Espera que os cavalos aguentem. Tizil sugere calma. Diz que devem descer no ritmo que eles suportarem. Damião se espanta ao ver a estrada do mar. Tizil lembra. Diz que, se o imperador conseguiu descer aquela serra, eles também podem. Damião concorda. Enquanto isso, Maria pergunta a Mariana o que foi feito do menino que ela levou da casa dos Magliano. Mariana responde. Diz que está falando de Francesquinho. Explica que o menino era rejeitado naquela casa. Por isso o levou consigo. Maria insiste. Quer saber o que aconteceu com ele. Mariana responde, defensiva. Diz que Madame Janete jamais faria tal pergunta. Maria esclarece. Diz que quer saber, mas não para aceitá-lo em sua casa. Explica que ali já vivem a filha de Leonora, o neto, e que mais uma criança seria demais. Mariana suspira. Explica que foi por isso que não o trouxe. Confessa que está cansada de ser rejeitada por causa dele. Maria reage com firmeza. Garante que Mariana não está sendo rejeitada. Mariana então pergunta, hesitante, se poderá trabalhar para ela naquela casa. Diz que Maria deve se considerar empregada.